Como nosso mundo é corrupto, quando se acha alguém íntegro, tem que se elogiar, postar, curtir, compartilhar, gravar e aplaudir. Quando chegamos no nível de aplaudirmos a integridade, é porque a nossa moralidade já está no fundo do poço. Bem-aventurados os que trilham caminhos, no plural, retos. O que são caminhos? Início de uma caminhada, ou seja, atitudes. Porque quem caminha toma uma atitude de se levantar e começar a tomar um destino na vida. São escolhas. Bem-aventurado, legal para você. É conta conjunta. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. É possível que você trilhe caminhos retos, mas não ande na lei do Senhor. Mas é impossível você andar na lei do Senhor e não trilhar caminhos retos. Queridos, há vários estilos, gêneros, perfis de livros na Bíblia. Nos livros históricos Deus fala acerca dos homens. Nos livros proféticos Deus fala com os homens. E no livro dos Salmos os homens falam com Deus. O Salmo 119 eu poderia facilmente chamá-lo de compêndio teológico. Se você quiser estudar bibliologia à luz do Antigo Testamento, abra a Bíblia no Salmo 119 e leia. O Salmo 119 são palavras de um salmista que é jovem. A maioria dos estudiosos acreditam esse salmo a Davi. Você percebe o amor do salmista pela palavra, pelas escrituras, e ele dá nomes às escrituras. Ele dá títulos à Bíblia que ele possuía, porque cada palavra que ele usa para se referir às escrituras ou à Bíblia que ele possuía é o que significava a palavra de Deus para Israel. Porque nos Salmos você percebe os costumes de Israel, as ações de Deus pelo povo de Israel e as experiências que o povo de Israel tinha com Deus. O Salmo 119, como eu já disse, é uma oração, porque a maioria dos salmos são orações em forma de canto. Salmo é música, mas eram músicas totalmente expressadas a Deus. Então é uma oração em forma de canto que se torna adoração. E nessa oração em forma de canto ele expressa o desejo pelo conhecimento da palavra, pelo desenvolvimento na palavra. Interessante que enquanto eu estava ali meditando no esboço, eu pensei comigo, rapaz, ontem a conclusão da mensagem foi sobre a palavra de Deus. Acabe falou, Jezabel falou, o anjo falou, Elias falou, e conclusão foi Deus falando. O nível de mensageiro foi subindo, o nível de quem falava foi subindo. E mais uma vez a palavra que ardeu no meu coração desde ontem, enquanto eu pensava no hoje, é sobre as escrituras sagradas. Eu só posso chegar na seguinte conclusão: Deus quer fazer essa igreja crescer mais um pouco no conhecimento da palavra. Deus vai te fazer crescer nos mistérios revelados na palavra. Então nessa oração em forma de canto, ou seja, enquanto ele ora, ele adora, ele diz que a palavra de Deus é lei, verso 1. Ele diz que a palavra de Deus é caminho, verso 1 e 3. Ele diz que a palavra de Deus são testemunhos. Ele diz que a palavra de Deus são mandamentos. Ele diz no verso 5 que a palavra de Deus são estatutos ou preceitos. Verso 7 ele diz que a palavra de Deus são justos juízos. E no verso 8 ele repete mais uma vez: a palavra de Deus são estatutos ou preceitos. Então a gente vai falando sobre cada um desses significados, se assim o tempo permitir, mas vai. Nessa primeira porção ele diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado é mais que feliz no Antigo Testamento. Só que em Mateus capítulo 5, quando Jesus usa, se vale da expressão bem-aventurado, bem-aventurado quando Jesus a usa irão além do que podem imaginar. Caminharão mais, andarão mais uma milha, surpreenderão os que te cercam. Então, bem-aventurados, felizes ou mais que felizes. E no Novo Testamento quem anda mais. Então, tanto no significado do Antigo quanto do Novo, há algo mais. É mais que feliz. Tem o feliz e tem o mais que feliz. Tem o vencedor e tem o mais que vencedor. E tem aquele que anda, mas também tem aquele que anda mais. Então, bem-aventurado, ou mais que feliz, ou andará mais, alcançará mais. Quem? Os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. É ação conjunta.
Porque tem gente que trilha caminhos retos, mas não anda na lei do Senhor. Você conhece ímpio que é fiel à esposa, mas não é fiel a Deus. Vai para o inferno sendo fiel à esposa. Você conhece ímpio que diz: não bebo, não mato, não fumo, estou de boa. Está de boa, mas vai para o inferno. Você não precisa ser santo para honrar sua esposa, você só precisa ser macho. Você não precisa ser canonizado para não ser um adúltero. Homem de verdade não é quem pega todas, é aquele que é fiel à mulher da sua mocidade. Homem é hombridade, não é questão de religiosidade. Você não precisa ser crente para comprar e pagar. Você precisa ser mulher de caráter. São caminhos retos. Você precisa prometer e cumprir. É normal. Você precisa reconhecer o caminho da integridade. Tem que ser íntegro. Como nosso mundo é corrupto, quando se acha alguém íntegro, tem que se elogiar, postar, curtir, compartilhar, gravar e aplaudir. Quando chegamos no nível de aplaudirmos a integridade, é porque a nossa moralidade já está no fundo do poço. Bem-aventurados os que trilham caminhos, no plural, retos. O que são caminhos? Início de uma caminhada, ou seja, atitudes. Porque quem caminha toma uma atitude de se levantar e começar a tomar um destino na vida. São escolhas. Bem-aventurado, legal para você. É conta conjunta. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. É possível que você trilhe caminhos retos, mas não ande na lei do Senhor. Mas é impossível você andar na lei do Senhor e não trilhar caminhos retos. Pastor, mas por que o homem que tem escolhas corretas e trilha em caminhos retos, ele pode ir para o inferno? Porque o homem não vai para o inferno por causa de pecado. Porque até quem está aqui tem pecado. João disse: aquele que disser não tem um pecado é mentiroso. O homem vai para o inferno porque ele rejeita o Salvador. Nós somos falhos, suscetíveis a cair, mas quando sentimos que a carne está nos dominando, caímos de joelhos, pedimos perdão, pedimos mais uma chance e pedimos que Ele não desista de nós. A gente não rejeita o Salvador. A gente até duvida: será que é Deus que está falando? Será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Tem uns teólogos liberal barbudinho com voz fina aí, que todo herege tem voz mansa, irmão. É a serpente sibilando para Eva. Será que Jesus ainda cura? Será que dom de língua existe? Será que o batismo do Espírito Santo é como os pentecostais falam? Será que o sensacionismo é verdade como os reformados dizem? Será que tem gente predestinada mesmo? A gente até duvida, mas a gente duvida para saber e passar a crer naquilo que é correto. Agora, o ímpio, quando ele só tem seus caminhos, suas obras de justiça, ele se torna incrédulo, porque ele confia em suas obras e não na graça. E é diferente o que duvida e o incrédulo. O incrédulo, ele rejeita qualquer tipo de conhecimento que vai facilitar a sua fé. Ele rejeita a mensagem da salvação. Agora, o que duvida, não. Por isso que Jesus vai em busca de Tomé. Porque Tomé duvidava. Ele dizia: eu só creio se eu vir. Então ele está dizendo: se ele aparece, eu creio. E Jesus apareceu, para que a dúvida não se tornasse incredulidade. A dúvida não sanada se tornará incredulidade. Então, às vezes, o incrédulo simplesmente rejeita o Salvador, que vai evidenciar que suas obras não passam de trapos de imundície. Você precisa entender caminhos retos, ser íntegro, ser homem, ser mulher, ser mãe. Feminina, tá bom, não precisa ir para o precipício do feminismo. É caminho reto. Porém, trilhar caminho reto no mundo torto não é fácil, não. Só pelo poder da palavra. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Ou seja, você trilha caminhos retos e você anda na lei do Senhor. Você sabe o que é ser uma pessoa de integridade e de hombridade. Mas quando você se volta para a palavra, você diz: não é por minha causa, é a graça em mim, é a força de Deus em mim. Não é porque eu posso, é porque nele eu posso todas as coisas. Porque ele disse: sem mim nada podereis fazer. Então você trilha caminhos retos, mas olhando para a lei do Senhor. Quem está entendendo essa palavra? Segundo lugar,
Bem-aventurado o que trilha caminho reto e anda, mesmo caminho reto, que são as escolhas de hombridade e de integridade do ser humano, e a lei do Senhor, ambos têm a analogia da caminhada. Vou repetir. Os caminhos retos, que são decisões acertadas, caminhos de integridade, da verdade, e a lei do Senhor são análogas a uma caminhada. Olha o que diz o verso 1: bem-aventurados que trilham caminhos retos, caminhos. Verso 1 ainda: e andam. Trilhar caminho, andar. Pode repetir? Tudo fala de passo a passo, origem, processo, destino. Por que ele usa essa expressão para as escrituras sagradas? O que é o caminho, gente? É o começo de um desenvolvimento. Verso 3: bem-aventurado aquele que não pratica iniquidade, mas anda em seus caminhos, ó Deus. Está chamando as escrituras de caminhos de Deus. O que é o caminho? Repito, o começo de um desenvolvimento, o começo para se chegar num lugar, o processo para se chegar em um destino. Isso é Bíblia. Isso são as escrituras. Eu sei que você ama as escrituras, mas me entenda, por favor. Ele está chamando as escrituras de caminho, ou seja, aquilo pelo qual andamos. Falar é uma coisa, andar é outra. O andar é a prática, o falar é pregar. Tem gente que anda, mas não fala. Tem gente que fala, mas não anda. Mas tem gente que anda e fala. É falar e andar, é pregar e viver. Mas as escrituras são caminho de um desenvolvimento. Ela aponta para quem? Para o caminho, Jesus. Toda a escritura aponta para Jesus. A escritura não é um fim em si mesmo, senão quem está com a Bíblia aberta agora no Salmo 91 está salvo. Se ela é um fim em si mesmo, os ateus estão salvos, pois eles a estudam para rebatê-la. Mas que nas escrituras medidas para chegar em Jesus, esse está trilhando o caminho reto. Esse vai ser mais que bem-aventurado, porque é início de um desenvolvimento. É assim com as escrituras sagradas. Você quer ler Bíblia? Quero. Você quer entender Bíblia? Quero. E você começou por onde? Pelo Apocalipse. Esse ano eu comecei a ler a Bíblia. Por onde? Pelo Evangelho de Mateus. Imagine, o patrão diz assim: amanhã reunião com todos os funcionários. Que hora começa a reunião, chefe? 10 horas da manhã. Até que horas a reunião, chefe? 11 horas da manhã. Vou perguntar, a igreja responde: que hora começa a reunião? E que hora termina? Aí você chega às 10h30. Você entrou. Você deu um soquinho. E você pegou parte da reunião. Você entendeu toda a reunião? Então você vai depender dos outros para ter mais informação sobre a reunião. Assim é começar a Bíblia por Mateus. É você pegar a conversa pela metade e depois ouvir um, ouvir outro, ouvir um, ouvir outro, ouvir um, ouvir outro, ouvir um, ouvir outro. É cheio de perfis de pregadores. Um é coach, outro é coachado. Um é ortodoxo, um é sensacionista, outro é pentecostal. Não há uma vertente, não há uma visão, não há uma doutrina, não há nada que feche, e sempre as novidades vão te agradando. Por quê? Porque você não entende que as escrituras é um começo, meio e fim. É um caminho para um desenvolvimento. Não tem como começar pelo Apocalipse, não tem como começar em Mateus, porque a Bíblia não começa com aceita Jesus. A Bíblia começa no princípio: criou Deus os céus e a terra. Se você não reconhece que Ele é o Criador de todas as coisas, 6 meses de faculdade, você vai procurar o pai, a mãe ou o pastor. Perdi a fé. Mentira, porque você nunca teve. Se você não entende que foi Deus que criou todas as coisas, a sua compreensão da onipotência de Deus é limitada. Se você não compreende Gênesis 1 que Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra, você dorme na hora da pregação. Qualquer coisa fora da palavra é mais importante para você, porque você não conhece o poder da palavra. Porque você só gosta das historinhas, dos milagrezinhos de Jesus. Cego que vê, mudo que fala, surdo que ouve, morto que ressuscita. Você não conhece o poder das pregações de Jesus, porque você nunca entrou no caminho pelo começo.
para entender o processo da história e chegar até o fim. Agora, quem já estudou a Bíblia desde o começo diz assim: ó, Deus criou todas as coisas, o diabo colocou o pecado no mundo, mas Jesus veio para restaurar, e um dia tudo vai voltar a ser como era. Por quê? Porque a Bíblia é um caminho. Caminhe por esse caminho. Guarde seus passos no caminho da palavra. Então, às vezes, há caminhos que nos distanciam da palavra, e não é o caminho da palavra. Verso 12 ele diz, eu pulei para o 3 por causa da analogias de caminhada, caminho. Deu para me entender? Diga amém. Peraí. Se é caminho, é passo a? Então, paciência. Porque, quer ver que Deus vai falar? Eu vou ler Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Aí número começa a genealogia. Esse riso aí é que Deus está falando. Chega na genealogia, ou tu pula ou desiste de ler. Claro, teu nome não está lá, né? Cada genealogia é o quê? É história, é família. E quem despreza a história do outro nunca estará apto a escrever a própria. Até Jesus teve uma genealogia. Calma. Ezequiel não chegou no rio e... Não. Vem, águas nos pés. Vem, águas nos joelhos. Vem, águas nos lombos. Vem, agora só a nado. Aprofundou passo a passo. Estude Gênesis, chegue em Gênesis, Levítico, número, vai até Apocalipse. E depois, pastor, o curso básico. E depois, pastor, o curso médio. E depois, pastor, um avançado, à distância. Pode ser. Mas calma. O cabra começou agora, já quer falar a velocidade que a arca de Noé andava. Todo ano ele quer descobrir o que é a marca da besta. Não precisa mais não, só entenda uma coisa: tu é o besta. Meu Deus. O que Jesus disse em João 14? Eu sou o caminho. Irmão, por favor, vou perguntar qual é o ápice. Quem me ouve diz amém. Ok. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha para cá. Qual é o ápice aqui? Caminhar, correr ou voar? Qual é o ápice? Qual é o ápice? É óbvio que o ápice é: começa caminhando, depois passa a correr e voa. É, mas Isaías não era coach. Isaías é o contrário. Os que esperam no Senhor começam voando, depois passam a correr, mas no final eles caminham sem se cansar. O ápice para Deus não é você ser crente no culto que tem fogo, não é você adorar no manto da adoração, é você ser crente na caminhada da vida diária. É o funcionário, é a esposa, é o marido, é o filho, é o pai. Desce. São que horas aí, varão? 11. O que você vai pregar, varão? Já estudou? Não, o pai revela. Baixa um pouco as asas. Daniel disse: entendi pelos livros. Paulo disse: quando vier, traz a capa para proteger meu corpo, traz os livros para proteger minha mente. Provérbios diz: com tudo que possuis, adquire conhecimento. Deus disse a Moisés: escreve as vitórias que eu te dei num livro, abre o livro e conta aos ouvidos de Josué. É um filho que vai sentar, cala a boca e ouvir seu mestre ler uma historinha para ele. Calma. O irmão chegou perto de mim, botou a cabeça perto da minha e fez assim: pastor, faz o download, Jesus, faz o download, faz o download. Gente, cala a boca, Delino. Gente, é passo a passo.
palavra é chamado de caminho. Verso 2: bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Olha só, bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. O que é testemunho aqui, gente? Palavra que possui mandamento e promessa. Tem pregador que só prega mandamento: não minta, não roube, não xingue, não beije e não sei o que, não faça. Por quê? Porque eu estou falando, não faça, não faça, é mandamento, é mandamento. Peraí, mas cadê a promessa? A palavra de Deus é testemunho, mandamentos e promessas. Nós pentecostais por muito tempo pregamos mensagens legalistas, só mandamento: não corte o cabelo, não faça unha, não depile, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Por quê? Porque eu estou mandando, não faça, não façais. Irmão, nenhum mandamento de Deus para Israel é apenas não faça, não faça, não faça. Tem como colocar Êxodo 20? Tem como projetar Êxodo 20? Tem. Nenhum mandamento, porque você fala assim, Antigo Testamento é a lei. Pois é, bora lá. Olha só, nem o próprio mandamento é só mandamento, é testemunho, promessa relembrada e palavra de ordem. Mas Deus não só manda, Deus também promete. É preciso haver o equilíbrio. Escute o que eu vou lhe dizer: Deus nunca te dará um mandamento sem te prometer e te ajudar a cumpri-lo. Ninguém deu glória, eu repito. Deus nunca te dará uma ordem sem prometer que vai te capacitar a obedecer essa ordem. Bora lá, toda a igreja? 1, 2, 3. Então falou Deus todas estas palavras. Parou. Aqui começa os mandamentos, sim ou não? Não terás, não farás, não farás. Mas o texto não começa com mandamento. Volta lá, o texto começa assim, ó: eu sou o teu Deus. Aí depois faz assim, ó: eu te tirei da terra do Egito. Eu libertei você. Eu te fiz livre. Ele está dizendo, você não vai fazer nada para ser liberto. Eu te liberto para fazer o que eu quero. Eu te liberto para te dar mandamento. Isso é testemunhos. Mandamento com promessa. Se a gente prega só mandamento, a gente fere a igreja. Se a gente prega só promessa, a gente relaxa o evangelho. A gente adocica o evangelho. Mas se a gente prega mandamento e promessa, nós equilibramos o evangelho. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos. A expressão guardar aqui, gente, é dar valor. Eu não sei em qual país, mas eu li num livro de países onde a igreja é perseguida. Uma porção das escrituras é aberta e disponível uma vez na semana. E os crentes naquele país perseguido fazem filas para lerem uma porção e saem de lá chorando. E a gente tem a Bíblia da vovó, do vovô, da titia, do titio, do pastor, do diácono, do porteiro, do bebê, da babá, de tudo que coisa a gente tem Bíblia. John Bevere tem um projeto de enviar cestas básicas em lugares pobres, onde é fechado para o evangelho. Então aviões pequenos dão voos rasantes e lançam cestas básicas com a Bíblia dentro. E ele começou a fazer isso em alguns lugares, e as pessoas capturavam a cesta básica. De repente, quando ele começou a colocar a Bíblia, ele disse que nos últimos voos as pessoas pegavam a cesta básica ainda caindo no ar, jogavam os alimentos para o alto, pegava a Bíblia e apertava no peito e deixava. Leia a Bíblia enquanto seus olhos podem enxergar, porque um dia você vai tentar ler e não vai conseguir. É nesse tempo que é bom ter ela guardada. Você vai ser feliz. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Versículo 4. A palavra de Deus é para ser observada com diligência. É por isso que eu não dou conta, irmão, daqueles pregadores que chegam assim, ó: não baixa o som não, eu só vou imitar. Quem está sentindo? Segura que nós vamos decolar. Fecha a Bíblia. Fecha a Bíblia? Fecha não, é minha. Se ele está mandando você fechar a Bíblia, é porque ele nunca abriu a dele. A boca de Deus não se abrirá onde a Bíblia fica fechada. A Bíblia é mandamento para ser observado com diligência. Ontem, texto, versículo por versículo. Agora, a primeira porção, versículo por versículo. Diligência!
Eu gosto de pregar aqui porque sempre tem alguém anotando, sempre tem alguém filmando. E quem não filma ou não anota, fica calado olhando pra minha cara. Às vezes dá até medo. Tipo, bora ver o que vai sair daí. E tem que ficar assim mesmo. Porque se não quer temer o olhar da igreja, não assume a tribuna. Porque ninguém aqui passa o dia trabalhando para chegar no culto para ouvir historinha pessoal. A igreja está reunida para ouvir a palavra, para se alimentar da palavra. Diligência na meditação das escrituras. Isso quer dizer o quê? Reserve um tempo para ler Bíblia. Pegue caneta quando for ler Bíblia. Use várias versões da Bíblia. Perceba os verbos dos textos. Compre comentários bíblicos. Valorize cursos bíblicos de diligência. Porque Deus disse assim, ó: no dia que comer do fruto certamente morrerás. Gênesis 2,15. A serpente vem e põe negação onde Deus colocou afirmação. Eva não prestou atenção com diligência na palavra que Adão passou para ela, porque Deus não falou diretamente a ela, Deus falou para Adão, mas Adão compartilhou com ela, porque ela comunica com a serpente o que Deus havia dito a Adão, mas ela acrescenta, ela diz: não tocareis, Deus não disse para não tocar. Segundo, ela diz: morrereis, Deus não disse morrereis, Deus disse certamente morrereis. Ou seja, ela não observou com diligência. Resultado, a humanidade inteira caiu no pecado de Adão e Eva. Segundo exemplo de não prestar atenção com diligência na palavra, Levítico 20:10. O homem e a mulher, ambos, quando adulterarem, deverão ser apedrejados. Mas em João 8, eles interpretam Levítico 20:10 trazendo só a mulher. Cadê o safado? Fugiu, peladão. Só trouxeram ela. Não observaram a lei com diligência. Mas Jesus sabia que a lei tinha que ser observada com diligência. Se prostrou e escreveu: aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra sobre ela. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Lembra das mulheres do túmulo em Lucas 24? Foram lá perfumar Jesus no terceiro dia. Deixa eu ver se você é diligente. Em qual dia elas foram? E o terceiro dia era o dia de quê? Da ressurreição. Aí elas chegaram lá: viemos perfumar Jesus. Aí o anjo do versículo 6 pergunta assim: lembrai-vos do que ele falou para vocês. O anjo ainda fala o endereço, Delino. O anjo diz assim: ele falou com vocês lá na Galileia, que o terceiro dia era o dia da ressurreição. E vocês gastaram dinheiro para comprar perfume. Diligência na palavra. O anjo prestou atenção e elas não. O anjo ouviu Jesus pregar. Paulo disse, primeira carta de Paulo aos Coríntios, que a mulher que é profetiza, que exerce ministério na igreja, deve ser respeitosa com seu marido, por causa dos anjos. Então Paulo está falando do exercício nos dons da igreja e mandando as irmãs terem cuidado, porque os anjos estão observando-as. Paulo disse aos Efésios que os anjos aprendem com a sabedoria que Deus deu à igreja, porque anjo não tem dom de revelação, crente tem. Anjo é espírito. Se o Espírito Santo habitar no anjo, que é espírito, é possessão. E o Espírito Santo não vai roubar a consciência de ninguém. Agora você tem espírito, mas você é alma. Deus soprou no homem, ele se tornou alma vivente. Então sua personalidade não é no espírito, é na alma. O Espírito Santo vem, enche seu espírito, sua alma fica livre. Então por isso que ele enche seu espírito, ele não enche anjo, ele enche você. Então você sabe o que anjo não sabe. Por isso que Paulo disse que os anjos aprendem com a sabedoria que Deus deu para a igreja. Anjo, agora escute o que eu vou lhe dizer, igreja, já toma assento. Os anjos viram patriarcas pregarem, Moisés pregar, Josué pregar, profetas pregarem, Jesus pregar, apóstolos pregarem, pais da igreja pregarem, pré-reformadores pregarem, reformadores pregarem, avivalistas pregarem, os pioneiros, batistas e assembleanos pregarem, e eles vêm escutando, todo esse povo pregando. Aí hoje escuta nós. Que responsabilidade. Imagine um anjo olhando para nós dizendo assim: ih, mas é fraquinho. Porque eles observam o nosso culto. O anjo não é onisciente, anjos aprendem com o que Deus deu para a igreja, diz Paulo. Então os anjos olham para as mulheres, que era do manto, porque a maioria de quem é do manto não é da palavra. Mas tem gente que é do manto e é da palavra, igual essa pastora. E eu também. Então elas chegam lá: a gente veio perfumar Jesus, nós quer perfumar porque nós amamos Ele. Imagina os anjos perguntando: que amor é esse? Sem Bíblia, sem palavra. Amor e verdade. Lembra do que ele falou lá na Galileia?
Lucas 24 ainda, tem 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus fracassou, ele fracassou. Quem é ele? Jesus. Os 2, Jesus apareceu no meio. Boa tarde, senhor. De quem vocês estão falando? Estamos falando de um Jesus que fracassou. Aí Jesus começou assim: vocês lembram do que Moisés escreveu? Não. Vocês lembram do que os profetas escreveram? Não. Aí Jesus veio falando, irmão, Pentateuco, profetas e salmos. Aí Jesus disse assim: tudo isso que eles escreveram era que o Messias deveria sofrer para depois entrar na glória. Aí Jesus olhou para os 2, por favor me entenda, olhou para os 2 e disse assim: ó, nécios. Sabe o que é nécio? Tolo. Sabe o que é tolo? Idiota. Nécios e tardos de coração. Sabe o que é tardo? Lento. Sabe o que é lento? Lerdo. Ou seja, gente que não presta atenção, não guarda a palavra com diligência. Esses dias eu pregando, eu falei: e Maria, mulher de Dorcas. E Maria, mulher de Dorcas, estava no pé da cruz. A Luana mandou um bilhetinho: não é mulher de Dorcas, é mulher de Clopas. Aí eu tive que ler o bilhete para a igreja me perdoar. Ou seja, a mente pode estar cansada, não prestei atenção no esboço, mas a Luana estava ouvindo a mensagem com diligência. Se você presta atenção na mensagem com diligência, você não é enganado. E eu encerro. Verso 8: observarei os teus estatutos, não me abandones. Pode levantar a mão, irmão. Levanta a mão, irmão. Diga: Senhor, eu vou meditar na sua palavra, não me abandona. Está preparado para dar glória a Deus? Então abre os olhos e olha para mim. Você vai chegar lá na porta, eu vou estar lá com a minha esposa e você vai comprar meu livro. Não, é sério, está preparado para dar glória a Deus? O máximo que você vai ter é um autógrafo ou um obrigado. E você não pode olhar para mim e dizer: não me abandona não, fica comigo. Eu vou dizer: sou casado, eu tenho que ir para casa. Sim ou não? Porque esse livro aqui, minhas palavras, você não tem a minha presença enquanto você lê. Mas esse livro aqui, quando você medita nele, o dono desse livro não te abandona. O dono desse livro fica do seu lado.